Fala pessoal, tudo certinho? Vamos iniciar então hoje o nosso terceiro vídeo sobre ligações químicas, onde nós vamos abordar aqui os conceitos que envolvem as ligações covalentes. No primeiro vídeo a gente abordou os temas, alguns conceitos que envolvem as ligações químicas em geral. No segundo vídeo falamos sobre ligações iônicas e agora nós vamos para ligações covalentes, beleza? Bora lá então. Galera, seguinte, então o que é uma ligação covalente, né? Nós vamos agora entender a diferença da ligação covalente para a ligação iônica. Só fazendo uma breve recapitulação, quando a gente estudou ligação iônica, a gente viu que a ligação iônica é uma ligação formada entre uma espécie carregada positivamente, um cátion, e uma espécie carregada negativamente, o ânion. Ou seja, são dois elementos, dois átomos com alta diferença de eletronegatividade que vão se unir, onde o elemento mais eletronegativo vai ter uma força de atração suficiente pelos elétrons da ligação para que ele possa roubar, capturar para si esse elétron, adquirindo uma carga negativa, se tornando o ânion. Já o cátion, a espécie menos eletronegativa, ela acaba perdendo um elétron aí para o outro átomo, que vai se tornar o ânion, e consequentemente ele se torna um cátion. Então é uma ligação aí altamente, com uma força eletrostática bastante alta, é uma ligação forte, certo? Já nas ligações covalentes, o que nós vamos estudar aqui, elas são ligações que são formadas entre elementos com baixa diferença de eletronegatividade, certo? Pessoal, elementos com baixa diferença de eletronegatividade, mas ela é formada entre elementos com uma eletronegatividade considerável. São formados principalmente pelos ametais, os elementos que estão mais lá à direita da tabela periódica, ou seja, são os átomos mais eletronegativos, certo? Como eu tenho a união de um átomo eletronegativo com outro átomo eletronegativo, nenhum deles tem uma força de atração pelos elétrons da ligação tão forte a ponto de arrancar um elétron do outro átomo. Então, os átomos passam a compartilhar pares de elétrons. Então, eu não tenho um átomo, ele não rouba, não captura um elétron do outro átomo. Dessa forma, eu não tenho a formação de cátions e de ânions, beleza? Pessoal, não quer dizer que eu não vou ter formação de polo positivo e polo negativo, tá? A gente vai estudar mais para frente. Eu posso ter a formação de um polo positivo, a densidade de carga positiva ou a densidade de carga negativa, mas eu não tenho a formação de um cátion e de um ânion, beleza? É um pouquinho diferente, a gente vai falar isso mais para frente, tá? Então, numa ligação covalente, os átomos compartilham o par de elétron, ou seja, o par de elétron ele passa a pertencer a ambos os átomos, como nesse gifzinho aqui, ó. Eu tenho aqui em branco os dois elétrons, e eles estão circulando ao redor dos dois átomos. Tá? A densidade eletrônica ela pertence a toda a molécula, tá? Ela está distribuída por toda a molécula, pelos dois átomos que compartilham esse elétron. Por isso que a gente fala que num compartilhamento de elétrons, numa ligação covalente, o par de elétrons pertence aos dois átomos que fazem a ligação química. Certo? Tranquilinho? Bora lá então, galera. Para isso, pessoal, a gente vai utilizar alguns tipos de fórmulas aqui que tem que ficar bem claro para vocês, se vocês têm que ter essas fórmulas na cabeça, que são as fórmulas, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, ou estrutura eletrônica ou estrutura de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Beleza? Nós vamos utilizar bastante esses três tipos de fórmula quando a gente estiver falando de ligação covalente. Então, o que é a fórmula molecular? A fórmula molecular é aquela que indica a proporção entre os átomos, a mínima proporção entre os átomos que formam uma molécula. Por exemplo, o gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio, né? O gás nitrogênio é formado aí por dois átomos de nitrogênio. E aí por diante. A água é H2O. O gás carbônico tem a forma de CO2, tá? A proporção é de dois átomos de oxigênio para um de carbono e aí por diante. A fórmula eletrônica de Lewis, pessoal, ela nos mostra os elétrons da camada de valência de cada átomo que participa de uma ligação, tá? Então, por exemplo, o cloro. O cloro, se a gente for lá na distribuição eletrônica, ele possui 7 elétrons na camada de valência. Então, eu vou distribuir ao redor do cloro 7 elétrons. Essa representação pode ser através de bolinha, de X, de cruz, como você quiser, tá, pessoal? A gente sempre representa na estrutura de Lewis apenas os elétrons da camada de valência, certo? Então, esse cloro tem 7 elétrons, esse cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, eu desenho esses cloros e vou fazer o compartilhamento de elétrons nas ligações químicas, conforme eu vou mostrar na sequência para vocês. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Portanto, eu represento apenas os 5 elétrons. Já o hidrogênio apresenta apenas 1 elétron. Então, na minha estrutura de Lewis, ou na minha fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica, eu apresento apenas esse 1 elétron da camada de valência. Beleza?
Já a fórmula estrutural, pessoal, é quando eu realizo o compartilhamento de elétrons, eu represento essa ligação química formada pelo compartilhamento de elétrons, tá? Então, cada compartilhamento de elétrons dá origem a uma ligação química. Então, quando eu represento essas ligações químicas, apenas os átomos e as ligações químicas, eu chamo isso de fórmula estrutural. Beleza? Nós vamos trabalhar cada uma daqui para frente, fazer alguns exemplos, vai ficar tranquilo. Bom? Bom, começando, galera, com um exemplo mais simples, o gás hidrogênio, tá? Como é que a gente monta a estrutura de Lewis, como é que a gente identifica quantos elétrons estão sendo compartilhados, quantas ligações a molécula de hidrogênio existem dentro da molécula de hidrogênio, tá? Bora lá. Então, galera, primeiro é o seguinte, eu sempre vou ter que identificar quantos elétrons esses átomos têm na camada de valência. O primeiro passo, você vai fazer a distribuição eletrônica ou vai na tabela periódica e identifica os elétrons da camada de valência, tá? No caso do hidrogênio é fácil, no meio atômico 1, ele tem apenas um elétron, então a sua distribuição eletrônica é 1s1. Então, olha só, eu vou estar fazendo uma ligação entre dois átomos de hidrogênio, certo? Bora lá. Hidrogênio e hidrogênio. Eu vou representar o hidrogênio da esquerda, o elétron do hidrogênio da esquerda como uma bolinha e o da direita como um X. Então, cada hidrogênio tem apenas um elétron na sua camada de valência. Só, o hidrogênio, ele não obedece a regra do octeto, tá? Lembrando que alguns átomos não vão obedecer a regra do octeto. Então, cada hidrogênio tem apenas um elétron. E o hidrogênio, ele se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência, para adquirir a configuração eletrônica do gás nobre hélio, que é o único gás nobre que não possui 8 elétrons na camada de valência. Então, cada hidrogênio vai entrar com um elétron. Dessa forma, ambos os hidrogênios vão compartilhar um par de elétrons, certo? Eles passam a compartilhar um par de elétrons. Cada elétron vai passar a pertencer a ambos os átomos. E a gente tem aqui um compartilhamento de um par de elétrons, consequentemente eu tenho uma ligação química, certo? Então a gente tem aqui a estrutura de Lewis, ou a fórmula de Lewis para o gás de hidrogênio, e aqui temos a fórmula estrutural para o gás de hidrogênio. E aqui nós temos a fórmula molecular para o gás de hidrogênio. Então, cada hidrogênio passa a ter 2 elétrons. Esse par de elétrons passa a pertencer a ambos os átomos. Então, esse hidrogênio passa a ter 2 elétrons, esse hidrogênio passa a ter também 2 elétrons. Beleza? Tranquilinho? Bora lá, então. Outro exemplo, a molécula de oxigênio, nosso gás oxigênio, tá? Pessoal, realizando a distribuição eletrônica, o número atômico do oxigênio é 8. Então, a gente vai identificar aqui a camada de valência do oxigênio, que é a segunda camada de valência do oxigênio, que é a segunda camada, certo? Camada com 6 elétrons, tá? Então, nós temos que distribuir 6 elétrons para cada oxigênio, uma vez que nós temos 2 oxigênios. Então, beleza, distribuir lá 6 elétrons para cada um. 2, 4, 6, 2, 4, 6 elétrons. Pessoal, lembrando aqui, então, por enquanto, da regra do octeto, o átomo tende a se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, cada oxigênio precisa de mais 2 elétrons. Então, eles vão ter que compartilhar 2 pares de elétrons. Então, nós vamos ter aqui, ó, cada oxigênio entrando com 2 elétrons, né? Aqui eu formo uma ligação química, é um compartilhamento de elétrons, de pares de elétrons. Aqui eu formo uma segunda ligação química, um outro compartilhamento de pares de elétrons, beleza? Então, eu vou ter aqui 2 ligações químicas, formam uma ligação O, dupla O. A gente chama isso de ligação dupla, tá, pessoal? Quando eu tenho 2 ligações entre 2 átomos, eu chamo de ligação dupla. Então, ligação simples, ligação dupla. E esses tracinhos aqui representam os elétrons que estão sobrando, que a gente chama aqui de elétrons não ligantes, ok? Certo? Tranquilinho? Bora lá. Pessoal, então olha só, esse par de elétrons, esses pares de elétrons, eles passam a pertencer a ambos os átomos de oxigênio. Portanto, o átomo da direita tem 2, 4, 6 elétrons, os seus elétrons iniciais, mais os 2, 8. O átomo da esquerda da mesma forma, tem os seus 6 elétrons iniciais, mais os 2 elétrons que estão sendo compartilhados, portanto 8 elétrons também. Outro exemplo, molécula de gás nitrogênio, né, também conhecido como azoto. Fazendo a distribuição eletrônica do nitrogênio, que são 7 elétrons, a gente tem aí como camada de valência 2s2, 2p3, ou seja, 5 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, vamos distribuir 5 elétrons para cada átomo de nitrogênio. Pessoal, ainda obedecendo a regra do octeto, precisamos de cada átomo de nitrogênio precisa de 3 elétrons para completar esse octeto. Ou seja, nós vamos ter um compartilhamento de 3 pares de elétrons, já que os 2 nitrogênios são iguais. Então, cada nitrogênio entra com 3 elétrons, formando, então, aqui 3 pares de elétrons. Pessoal, lembrando sempre que a ligação química é feita entre um par de elétrons, certo? Então, vamos ter aqui 3 ligações químicas.
completando aqui, então, o octeto para ambos os átomos. Nitrogênio da direita, 2, 4, 5, 6. Opa, 2, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. O nitrogênio da esquerda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, então estão estáveis. Então a gente vai ter 3 ligações entre 2 átomos de nitrogênio. Então a gente chama de ligação N tripla N. Então aqui eu tenho uma ligação tripla. Então vimos ligações simples, ligação dupla e ligação tripla entre 2 átomos. Beleza? Então fórmula molecular, fórmula eletrônica de Lewis, ou estrutura eletrônica de Lewis, e fórmula estrutural. Beleza? Tranquilinho? Pessoal, vamos mudar um pouco agora. A gente trabalhou até agora só com átomos, só com moléculas que possuem um único tipo de átomo, né? São moléculas homonucleares, certo? Agora nós vamos ver vamos passar a ver moléculas que possuem mais de um tipo de átomo, tá? Mais de um tipo de elemento químico, como a água, né? Onde a gente tem a forma molecular de H2O, certo? Vamos lá então. Para isso, pessoal, quando a gente tem agora moléculas que possuem diferentes tipos de elementos químicos, diferentes tipos de átomos, a gente precisa identificar a camada de valência de ambos os átomos, tá? De todos os átomos envolvidos. Então a gente tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Então já vimos que o hidrogênio possui apenas um elétron, portanto camada de valência 1s1, e o oxigênio ele possui como camada de valência a segunda camada com 6 elétrons em sua camada de valência. Beleza? Então vamos desenhar agora a estrutura de Lewis para ambos os átomos. Galera, eu dou a dica para vocês é o seguinte. Ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e tenho 1 de oxigênio. Então eu vou colocar sempre o átomo que está em menor quantidade, nesse caso o oxigênio, no centro. Tá? E os demais átomos eu vou colocar nas extremidades, vou jogar para as pontas. Tá? Dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar o oxigênio no centro e vou colocar os hidrogênios nas extremidades. Beleza? Então olha só. Então a gente sabe que o hidrogênio tem apenas um elétron, cada hidrogênio apenas um elétron, o oxigênio tem 6. Então eu sempre vou começar a estabilizar os átomos pelas extremidades, tá? Então eu vou escolher um dos hidrogênios, vou começar por esse hidrogênio. Bom, o hidrogênio tem apenas um elétron na camada de valência. E a gente sabe que ele se estabiliza com 2 elétrons, né? Para adquirir a configuração eletrônica do gás hélio. Esse hidrogênio da esquerda precisa de um elétron, precisa compartilhar um elétron. Então vamos fazer um compartilhamento de um elétron com esse oxigênio do centro. Beleza, o hidrogênio estabilizou, possui 2 elétrons agora. Vou para o outro hidrogênio, da direita. Ele também tem apenas um elétron, certo? Na sua camada de valência. Então ele precisa compartilhar mais um elétron. Então vou fazer um compartilhamentozinho de elétron aqui, ficou mais longe, mas vamos fazer. Compartilhamentozinho de elétrons entre o hidrogênio e o oxigênio. Portanto, tanto o hidrogênio da esquerda quanto o hidrogênio da direita já estão estáveis, possuem 2 elétrons agora, certo? Se estabilizando com a configuração de um gás hélio. Já agora eu vou olhar o oxigênio do centro. O nosso oxigênio do centro tinha inicialmente 6 elétrons. Ao compartilhar esses 2 pares, ele adquiriu agora 8 elétrons em sua estrutura. Beleza? Então ele também está estável. Então sempre que eu tiver moléculas com mais de um átomo, eu coloco aquele que está em menor quantidade no centro e os demais na extremidade. E começo pelas extremidades. Provavelmente sempre vou conseguir fechar a distribuição de elétrons, o compartilhamento de elétrons para todos os átomos, certo? Então nós temos aí agora a nossa estrutura de Lewis, também representada aqui abaixo, onde eu tenho aqui o compartilhamento, dos pares de elétrons, né, onde todos os átomos estão estáveis em relação às suas configurações eletrônicas. Tá? Então eu vou ter uma ligação hidrogênio-oxigênio e outra ligação oxigênio-hidrogênio. Beleza? Tranquilinho, pessoal? De boa, né? Certinho? E os demais elétrons aqui representados são os elétrons do oxigênio que não fizeram nenhum tipo de ligação. A gente chama eles de elétrons não ligantes, certo? Outro exemplo que a gente tem aí, então é a molécula do amoníaco, a amônia, né? O NH3, certo? Bom, o NH3, pessoal, a gente tem então 3 átomos de hidrogênio para 1 átomo de nitrogênio. Então vamos fazer a distribuição eletrônica e identificar a camada de valência. Então já identificamos que o hidrogênio tem apenas um elétron, sua camada, e o nitrogênio, a gente já fez anteriormente, são 5 elétrons em sua camada de valência, certo? Então vamos agora colocar, de novo, ó, o menor quantidade está o nitrogênio, então vou colocá-lo no centro e vou distribuir os hidrogênios pelas pontas, tá? Então nitrogênio, 5 elétrons em sua camada de valência, hidrogênio apenas 1 elétron. Bom, a gente sabe, pessoal, que o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Então, cada hidrogênio vai compartilhar um elétron com o nitrogênio, chegando à sua estabilidade, adquirindo sua estabilidade. Então, esse hidrogênio passa a ter 2, esse hidrogênio passa a ter 2 elétrons, e esse hidrogênio passa a ter 2 elétrons. Nesse desenho aqui, a bolinha
está representando o nitrogênio e o X está representando o hidrogênio, tá? Tá ao contrário do desenho de cima, tá, pessoal? Então, cada hidrogênio tem 2 elétrons na sua configuração eletrônica, ok, está estável. Agora a gente confere o nitrogênio. O nitrogênio possui 2, 3, 4, 5 inicialmente, 6, 7, 8 também se tornou estável, certo? E a gente tem aqui, então, a fórmula estrutural do nitrogênio, que na realidade, nesse caso aqui, ele já está até obedecendo a fórmula geométrica dessa molécula, que é uma fórmula piramidal, mas isso a gente vai estudar mais para frente, tá, pessoal? Quem desenhou essa molécula dessa forma assim, tá ok também, como fórmula estrutural, tá valendo, não tem problema nenhum, pode ser. Depois a gente vai estudar geometria molecular e a gente vai ver que, na realidade, essas moléculas não são em 2 dimensões, são em 3 dimensões, tá? Mas, por enquanto, tá valendo se você tivesse desenhado dessa forma e com 2 elétronzinhos aqui sobrando, que são os 2 elétrons não ligantes do nitrogênio. Beleza? Tranquilinho? Bora lá, então. Pessoal, molécula de metano, gás metano, né? Metano formado por 4 átomos de hidrogênio e 1 átomo de carbono. Então, identificando lá a distribuição eletrônica, camada de valência, a gente identifica que o carbono possui 4 elétrons em sua camada de valência. Então, beleza, vamos distribuir 4 elétrons para o carbono, 1 elétron para o hidrogênio. Só lembrando, ó, carbono está em menor quantidade, eu coloco no centro, o hidrogênio eu jogo para as extremidades. Então, beleza, carbono no centro, hidrogênio nas extremidades, com os elétrons na sua camada de valência. Fazendo o compartilhamento de elétrons, né, a gente sabe que cada hidrogênio compartilha um par de elétrons, que ele quer adquirir 2 na sua estrutura eletrônica, certo? Ficar com 2 elétrons na sua camada de valência, chegando aí à sua estabilidade. Então, fazendo o compartilhamento aqui de um elétron de cada hidrogênio com um elétron de cada carbono, a gente chega à estabilidade para todos os hidrogênios. E para o carbono é só conferir também. Então, o carbono vai ter os seus elétrons aqui da camada de valência, seus 4, mais os outros 4 do hidrogênio, fechou também 8 elétrons na camada de valência, e a gente vai ter aqui a fórmula estrutural, um carbono no centro e os 4 hidrogênios nas extremidades. Beleza? Pessoal, como eu falei posteriormente, depois a gente vai ver a geometria dessa molécula, a gente vai ver que não é dessa forma, que nós estamos desenhando em 2 dimensões, tá? Mas não tem problema. Por enquanto, para a fórmula estrutural, está correto esse desenho. Então, tem a fórmula estrutural, fórmula eletrônica de Lewis, a estrutura eletrônica de Lewis, e a nossa fórmula molecular. Certo? Beleza? Bora lá, então. Pessoal, vocês provavelmente já viram em livros didáticos ou já ouviram falar de uma ligação chamada de dativa. Ligação dativa, tá? Galera, esse nome dativa não se usa mais, ele não existe, tá? Na realidade, é uma ligação covalente coordenada, que antigamente a gente chamava de dativa. O que é essa ligação? Essa ligação ocorre quando o par de elétrons compartilhado ele é formado por elétrons provenientes de um único átomo. Até agora a gente viu ligações onde cada átomo compartilhava um elétron, certo? Cada átomo compartilhava um elétron, portanto a gente tinha uma ligação química formada ali pelo compartilhamento de pares de elétrons. Mas existem alguns casos onde um átomo ele acaba compartilhando o seu próprio par de elétrons, tá? Seu próprio par de elétrons passa a pertencer aos 2 átomos, beleza? E a gente chamava essa ligação de ligação dativa. E a gente representava essa ligação pegando os 2 elétrons do mesmo átomo e indicando com uma setinha para o outro, como se ele estivesse emprestando o seu par de elétrons para o outro átomo, tá? Quando a gente empresta algo, aquele algo que nós estamos emprestando, ele momentaneamente está pertencendo a alguém, mas ele continua pertencendo a nós. A gente não doou, a gente emprestou, certo? Então, essa é a ideia que a gente usava para explicar a ligação dativa, a antiga ligação dativa. Mas, galera, isso não existe, tá? Não existe mais, a gente não utiliza mais o termo dativa, certo? O que a gente utiliza agora, o conceito correto, é uma ligação covalente coordenada, onde o par de elétrons compartilhado é o par do próprio átomo. Pegando como exemplo o ozônio, o gás ozônio, O3, né? Então, vamos lá. A nossa camada de ozônio aí, certo? Então, temos aqui, ó, se a gente for fazer a distribuição eletrônica de Lewis, então a gente vai colocar aqui, identificar todos os elétrons da camada de valência desses átomos envolvidos. Temos 3 átomos de oxigênio, então eu vou colocar lado a lado, tá? Então, pegando aqui a nossa distribuição correta, eu tenho o oxigênio da esquerda, 2, 4, 6 elétrons. Cada oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio do centro tem 2, 4, 5, e ele está compartilhando o seu próprio par de elétrons com o oxigênio da direita, ó.
5, 6. Esse par de elétrons ele é pertencente ao oxigênio do centro. 2, 4, 6. E o oxigênio da direita também está com seus 6 elétrons. 2, 4, 6 elétrons. Beleza? Então, se a gente contar aqui agora, nós temos esse oxigênio da esquerda tem os seus 6 elétrons, mais os elétrons compartilhados, 8. O oxigênio do centro tem os seus 2, 4, 6 elétrons, mais os elétrons compartilhados com o átomo da esquerda. E o oxigênio agora da direita tem os seus 2, 4, 6 elétrons, mais o par de elétrons compartilhado com o átomo central. Beleza? Então, isso é uma ligação covalente coordenada, ao qual antigamente era chamada de dativa. Então, a gente vai ter aqui como estrutura uma ligação O, dupla O. Beleza? Uma ligação dupla O e uma ligação simples. Que, pessoal, essa estrutura é chamada de estrutura de ressonância, porque essa ligação pode estar tanto entre esses dois átomos de oxigênio, como entre esses dois átomos de oxigênio, uma vez que a ligação é feita entre átomos iguais aqui. Beleza? A gente chama de estrutura de ressonância. Na realidade, essa ligação dupla está circulando por toda a molécula, certo? E essa estrutura aqui que a gente representou é a fórmula estrutural do gás ozônio, certo? Então, pessoal, isso não existe mais, a gente não usa mais, o correto é essa representação aqui, certo? Beleza? Bora lá, então. Galera, então olha só. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a expansão do octeto, tá? Sobre compostos que não obedecem à regra do octeto. Até agora a gente trabalhou muito com a regra do octeto, beleza? E com a exceção do hidrogênio, que se estabiliza com apenas 2 elétrons, tá? Então, pessoal, como é que a gente vai saber se um átomo vai respeitar ou não a regra do octeto? Tá? Tem algo bem interessante aqui. Se a gente analisar todos os exemplos trabalhados anteriormente, nós trabalhamos com elementos da primeira linha, da primeira camada da tabela periódica, da camada 1, e com elementos da segunda camada da tabela periódica, camada 2, certo? Pessoal, a expansão do octeto, ou a expansão da camada de valência, que a gente chama, que é quando o átomo vai se estabilizar com mais de 8 elétrons na camada de valência, ocorre somente com átomos de elementos não metálicos do terceiro, isso é importante, do terceiro período em diante, do terceiro período da tabela periódica em diante, tá? Ou seja, são aqueles que possuem 3 ou mais camadas eletrônicas, tá? Isso, galera, ocorre porque esses elementos, eles vão ter eles têm orbitais vazios, os quais podem receber elétrons, tá? Eles possuem orbitais D vazio. Se a gente pegar a distribuição eletrônica de elementos da primeira camada e da segunda camada, a gente vai ver que a distribuição eletrônica vai só até o subnível P, né? Os orbitais P, que a gente tem lá o S que cabe em 2 elétrons, o P que cabe em 6 elétrons, o D que cabe em 10 elétrons e o F que cabe em até 14 elétrons. A gente viu isso lá em distribuição eletrônica, tá? Quando eu passo da terceira camada, quando eu venho da terceira camada para frente, além dos orbitais S e P, que eu tinha aqui na segunda camada, eu vou ter os orbitais D, indo a partir da quarta camada até os orbitais F, os quais podem receber elétrons, tá? Então, se eu pegar apenas os orbitais S e P, como eu tenho na segunda camada, S cabe em 2 elétrons, o P cabe em 6. Então, o máximo são realmente 8 elétrons. Por isso que eles obedecem à regra do octeto. Quando eu passo aqui para a terceira camada, eu já tenho orbital S, P e D, então, consequentemente, cabe mais aí do que 8 elétrons nesses orbitais, e eles podem sim ser estáveis com mais de 8 elétrons na camada de valência, beleza? E nós vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Como, por exemplo, pessoal, o PCl5, tá? O pentacloreto de fósforo, certo? O fósforo, nesse caso, ele se estabiliza com mais de 8 elétrons na camada de valência. Ele vai se estabilizar com 10 elétrons na camada de valência, tá? Por que isso, pessoal? Se a gente fizer a distribuição eletrônica do fósforo aqui, tá? Do átomo central do fósforo, ele vai ter como distribuição eletrônica 3s2, então aqui, ó, orbital 3s com 2 elétrons, tá? E o orbital 3p3. Então, a gente vai pegar lá o número atômico do fósforo, que é o 15, certo? Fazendo a distribuição eletrônica dos 15 elétrons, a gente vai chegar em 3s2, tá? 3s2 e 3p3. Beleza? Essa é a distribuição eletrônica, é a camada de valência do fósforo, tá? Estamos falando aqui da distribuição eletrônica do fósforo, certo? 3s2, 3p3, tranquilo? Então, são 5 elétrons na camada de valência. Se a gente fosse utilizar apenas a regra do octeto, ele poderia fazer apenas mais 3 ligações, certo? Para atingir a estabilidade. Mas, pessoal, como eu falei anteriormente, como ele está na terceira camada,
A terceira camada possui os orbitais S, orbital P e os orbitais D. Então, eu tenho todos os orbitais D vazio ainda para receber elétrons, tá? Então, eu posso sim ter mais que 8 elétrons na camada de valência para elementos a partir do terceiro período, tá bom? Então, não é nada estranho isso acontecer para elementos a partir do terceiro período. Então, nesse caso, o fósforo acaba tendo aí 10 elétrons na sua camada de valência, uma vez que ele vai fazer uma ligação com cada átomo de cloro, já que os átomos de cloro possuem 7 elétrons na sua camada de valência, então eles querem compartilhar mais um elétron para adquirir a estabilidade em relação à regra do octeto, ok? Bora lá então. Um outro exemplo, pessoal, que a gente tem aqui, ó, é para compostos de enxofre, tá? Compostos de enxofre é muito comum, tem até 12 elétrons na sua camada de valência, beleza? Um exemplo, o SF6, o fluoreto de enxofre. Então, de novo, se a gente pegar a distribuição eletrônica do enxofre, nesse caso, que é o átomo central, né, o átomo que está em menor quantidade, a gente sempre analisa ali o átomo central, ele vai ter 6 elétrons na sua camada de valência. Então, a distribuição eletrônica dele é 3s2, certo? 3s2, 3p4, tá? Então, 6 elétrons na camada de valência, se a gente fosse levar em consideração a regra do octeto, apenas mais 2 elétrons ele poderia compartilhar. Mas, de novo, como ele está na terceira camada, ele possui os orbitais D. Pessoal, lembra lá a distribuição eletrônica. Primeira camada eu tenho apenas o orbital S. Segunda camada eu tenho os orbitais S e P. Terceira camada eu tenho o orbital S, P e D. Quarta camada eu tenho o orbital S, P, D e F. E aí a gente segue lá no nosso diagrama de Linus Pauling. Beleza? Então, nesse caso, como é a terceira camada, ainda tem orbitais D vazio. Então, ele pode receber mais elétrons, consequentemente, receber aí mais do que 8 elétrons, tá? Então, formando 6 ligações com os átomos de flúor, gerando aí um total de 12 elétrons para o átomo de enxofre, certo? Tranquilinho? Um exemplo, galera, mais simples, obviamente, para a gente trabalhar aqui, a gente trabalhou, esses exemplos são mais complicados, mas eu só queria mostrar para vocês o que é essa expansão da camada de valência, é o exemplo do SO2, a nossa molécula de SO2, tá? Se a gente for trabalhar com a molécula de SO2, beleza? Esta molécula aqui, a gente for fazer a distribuição eletrônica de Lewis da mesma, a gente pode fazer de duas formas, respeitando a regra do octeto e sem respeitar a regra do octeto. Então, a primeira fórmula aqui, a letra A, é respeitando a regra do octeto. Então, a gente identifica quantos elétrons na camada de valência tem o enxofre. Então, são 2, 4, 6 elétrons, uma vez que esses dois aqui, nessa distribuição, já são pertencentes ao átomo de enxofre, ok? Tá? E cada oxigênio tem também 6 elétrons. 2, 4, 6 elétrons. Vou botar aqui, ó, cada extremidade de uma ligação é um elétron, né? Então, esse átomo de oxigênio tem 2, 4, 6 elétrons, e esse átomo também já está com os seus 6 elétrons. Então, todo mundo aqui com os seus 6 elétrons, fazendo um compartilhamento de pares de elétrons, chegando ao octeto para todos os átomos. Então, essa ligação aqui é uma ligação covalente coordenada, na qual o enxofre está emprestando o seu próprio par de elétrons, beleza? Então, galera, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade seria sem respeitar a regra do octeto, uma vez que o enxofre é do terceiro período e ele pode obter mais que 8 elétrons em sua configuração eletrônica, ok? Então, fazendo essa distribuição para o enxofre, eu poderia estabilizar, sempre começando a estabilizar os átomos das extremidades, né? Então, tem 2, 4, 6 elétrons para o oxigênio, mais 2 compartilhado com o enxofre, estabilizou. 2, 4, 6 elétrons, compartilhando mais 2, também estabiliza. E o enxofre teria os seus 2, 4, 6 elétrons. Agora, ó, 2, 4, 6, que são os iniciais. Agora ele teria mais 2, 8, mais 2, 10. Então, o enxofre, neste caso, estaria com 10 elétrons, tá? E, pessoal, é comprovado, tá? Quimicamente comprovado, através de análises, a gente consegue comprovar que a estrutura mais estável para o SO2 é, de fato, a estrutura B. Então, essa é a estrutura correta para o SO2, a qual não respeita a regra do octeto para o átomo de enxofre, beleza? Justamente por ele poder expandir a sua camada de valência, tá bom? Tranquilinho, pessoal? Então, cuidado, tá? Sempre que a gente falar de elementos a partir do terceiro período, ele pode não respeitar a regra do octeto, tá? Então, sempre que possível, na realidade, ele não vai respeitar essa regra do octeto, que ele vai ter uma molécula, uma estrutura mais estável, ok? Tranquilo, pessoal?
Bom, pessoal, para finalizar então aí a nossa aula sobre ligações químicas, mais especificamente sobre ligações covalentes, os compostos moleculares, a gente tem aí as propriedades, as principais propriedades dessa classe de compostos. De modo geral, pessoal, esses compostos possuem baixos pontos de fusão e baixos pontos de ebulição quando comparados principalmente aos compostos iônicos e compostos metálicos, né? A gente viu que os compostos iônicos possuem ponto de fusão bastante elevado. Para a gente liquefazer um composto iônico, que ele é sólido a temperatura ambiente, temperaturas bastante elevadas, em torno de 500, 600, 700 ou até mesmo acima de 1000 graus são necessárias. Já os compostos covalentes, por existirem nos três estados físicos, tanto no estado sólido, estado líquido, quanto gasoso a temperatura ambiente, eles possuem pontos de fusão e de ebulição bastante baixos quando comparados a esses compostos iônicos. Por exemplo, nós temos aí os compostos moleculares ou covalentes no estado gasoso, como o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás monóxido de carbono, entre outros. No estado líquido, o nosso principal exemplo é a água, né, que possui um ponto de ebulição bastante baixo quando comparado novamente aos iônicos, 100 graus Celsius a pressão de um atm, certo? E também temos outros compostos moleculares que são sólidos, como carbono grafite, como nossos açúcares, né, glicose, sacarose, entre outros, e que também possuem pontos de fusão e ebulição relativamente baixos quando comparados aos iônicos e aos metálicos. Beleza? Pessoal, quanto à condução de corrente elétrica, na maioria dos casos, os compostos moleculares não conduzem corrente elétrica, nem no estado sólido, nem no estado líquido ou aquoso, nem no estado gasoso, né? Como, por exemplo, a água pura, se a gente considera água pura, então, estado líquido, ela possui uma condução de corrente elétrica praticamente desprezível. Se a gente considerar aí os sólidos moleculares, como os nossos açúcares, por exemplo, ou as sílicas, não conduzem nenhum tipo de corrente elétrica, né? Com exceção aí para o carbono grafite, que ele é um bom condutor, e para as soluções ácidas, as quais sofrem ionização em meio aquoso, como demonstrado aqui na equação abaixo, né? Os ácidos, eles são compostos moleculares, fazem a ligação covalente, eles reagem com a água, né, gerando íons em solução. Esse processo é chamado de processo de ionização. Nesse processo de ionização, são gerados íons livres em solução aquosa, os quais permitem, então, a passagem aí de corrente elétrica, a condução de corrente elétrica. Mas isso, lógico, depende da concentração desses ácidos. Quanto mais concentrados os ácidos, mais íons eles terão em solução, consequentemente, maior é a condução de corrente elétrica. Ácidos muito fracos, muito diluídos ou muito diluídos, eles vão ter uma condução de corrente elétrica muito pequena. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, em relação a compostos moleculares ou os que fazem ligação covalente, é isso. E na próxima videoaula aí a gente vem para finalizar ligações químicas com as ligações metálicas. Valeu, galera. Abraço. Até a próxima.